Salve galerinha, sou o professor Wagner e nesta aula vamos falar sobre lançamento oblíquo, que é o caso em que o lançamento não é nem somente na vertical, nem apenas na horizontal. Um barco se movimenta com velocidade constante em relação à margem de um rio. Uma pedra é arremessada verticalmente para cima de dentro do convés do barco, para um observador fixo na margem. No instante inicial do lançamento, a velocidade horizontal da pedra é igual à velocidade do barco. Isso é verdadeiro. A velocidade vertical é zero. Se o valor da velocidade vertical for zero, o objeto não tem como subir. Note que, ao mesmo tempo que o objeto sobe, ele também se deslocou para a direita. Este movimento é simultâneo. O objeto possui tanto velocidade horizontal quanto velocidade vertical. 2. No ponto mais alto da trajetória da pedra, o vetor velocidade tem módulo zero. A velocidade vertical no ponto mais alto da trajetória realmente vale zero, mas como é um lançamento oblíquo, a pedra possuía velocidade horizontal, portanto, o módulo da velocidade não é nulo. E terceiro item, a trajetória da pedra é uma parábola. É o único item correto, apenas item 3 correto, alternativa D. Vamos ao próximo exercício. Exercício da Federal do Rio Grande do Sul. Em uma região de aceleração da gravidade tem módulo constante. Um projétil é disparado a partir do solo em uma direção que faz um ângulo alfa com a direção horizontal, conforme representado na figura a seguir. Assinale a opção que, desconsiderando a resistência do ar, indica os gráficos que melhor representam, respectivamente, o comportamento da componente horizontal e da componente vertical da velocidade do projétil em função do tempo. Na horizontal, não há nenhuma força de resistência ao movimento. Portanto, a velocidade horizontal será constante. A velocidade horizontal, item 2, é a melhor representação. Já a velocidade vertical, à medida que o objeto vai subindo, a velocidade vertical vai diminuindo, até que no ponto de altura máxima a velocidade vertical se torna nula, e a partir desse ponto essa velocidade torna-se negativa. Na subida a velocidade é positiva, na descida a velocidade é negativa. Portanto, este gráfico 5, a velocidade começa positiva, enquanto o objeto está subindo a velocidade vai diminuindo. Ao chegar no ponto de altura máxima, a velocidade é nula e a partir dali a velocidade se torna negativa. Portanto, a componente horizontal representada pelo gráfico 2 e a velocidade vertical representada pelo gráfico 5. A alternativa correta é a letra B deste exercício. Próximo exemplo. Um projétil é lançado obliquamente a partir de um solo plano e horizontal com uma velocidade que forma com a horizontal um ângulo alfa e atinge a altura máxima de 8,45 metros. Sabendo que no ponto mais alto da trajetória a velocidade escalar do projétil é 9 metros por segundo, pode-se afirmar que o alcance horizontal do lançamento é adotar g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezar a resistência do ar. Vamos fazer um esquema da situação. O objeto é lançado formando um ângulo alfa, atinge a altura máxima e neste ponto de altura máxima possui 9 metros por segundo de velocidade. Repare que aqui eu já coloquei que a velocidade é x, porque no ponto de altura máxima, Vy vale zero. Então a velocidade é a soma das componentes x e y, mas neste ponto temos apenas velocidade horizontal. A velocidade horizontal, inclusive, é uma constante. A altura máxima está representada neste esquema, h igual a 8,45 metros. Para nós descobrirmos qual é o alcance horizontal, uma vez que nós já temos Vx, basta descobrir o tempo. Na horizontal é um movimento uniforme. Usamos S igual a S0 mais Vt, V igual a ΔS sobre ΔT, alguma equação que contenha um movimento uniforme. Utilizaremos esta equação para descobrir o tempo de subida do projétil. A altura é 8,45, a gravidade vale 10, nós conseguimos determinar o tempo de subida e o tempo total é o dobro deste tempo. O tempo de subida é igual ao tempo de queda, portanto, para calcular o alcance horizontal, basta fazer ΔS V vezes ΔT. Alcance horizontal, x,
velocidade horizontal, Vx, que vale 9, basta saber o tempo total que este objeto leva para percorrer a trajetória toda. H é 8,45, o 2 que está dividindo passou para o outro lado multiplicando, e a gravidade, que vale 10, que está multiplicando, passa dividindo. 8,45 vezes 2, 16,9. 16,9 dividido por 10 é 1,69. Para calcular o tempo de subida, basta extrair a raiz quadrada. Se fosse a raiz de 169, nós saberíamos que é 13. Raiz de 169, duas casas decimais dentro do radical, a resposta tem apenas uma casa decimal. Se o tempo de subida é 1,3 segundos, o tempo total é o dobro, 2 vezes 1,3, 2,6 segundos. É o tempo que o objeto leva para subir até a altura máxima, retornar até o solo e percorrer, portanto, essa distância x. Substituindo o tempo nesta expressão, obtemos x, alcance horizontal, 9, que é a velocidade Vx, vezes 2,6, obtemos 23,4 metros, a alternativa D. Durante um jogo de futebol, um goleiro chuta uma bola fazendo um ângulo de 30 graus com relação ao solo horizontal. Durante a trajetória, a bola alcança uma altura máxima de 5 metros. Considerando que o ar não interfere no movimento da bola, qual a velocidade que a bola adquiriu logo após sair do contato do pé do goleiro? Adotar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer um esquema e estudar este movimento. A velocidade de lançamento forma um ângulo alfa que foi dado aqui, 30 graus. Para estudar este movimento, nós temos que decompor em uma componente x e uma componente y. Na direção vertical, a gravidade faz com que a velocidade diminua durante a subida e aumente durante a descida, em módulo. Já ao longo da direção horizontal, não há nenhuma força de resistência, está sendo desprezada a resistência do ar. Portanto, Vx é uma constante. Nós nem utilizaremos Vx, basta notar que Vy, V0y, a velocidade inicial vertical, está sem o ângulo alfa, portanto, V0y, V0 sendo alfa. Já V0x, na decomposição vetorial, V0x, V0 cosseno. Se nós descobrirmos quanto vale o V0y, já conseguimos determinar, portanto, a velocidade com a qual a bola saiu do contato com o pé do goleiro. Porque o seno do ângulo alfa é o seno de 30, que vale 0,5. Para descobrir V0y, podemos usar Torricelli. Sabemos que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade vertical, a velocidade y, é 0. Nós vamos descobrir quanto vale este valor aqui, V0y. Gravidade é um dado que temos, vale 10, e a altura máxima, que corresponde ao ponto onde a velocidade se anula, 5 metros. Fazendo as substituições, 2 vezes 10 vezes 5 é 100, que está negativo passa para o outro lado positivo. Basta fazer a raiz quadrada de 100 e encontramos que a velocidade em y é 10 metros por segundo. Mas não é a resposta do problema, nós não queremos saber qual é a velocidade inicial na vertical, nós queremos saber esta velocidade vetorial. A velocidade v a gente pode obter usando V0y, V0 seno alfa. V0y é 10, V0 é o que eu quero descobrir, e o seno de 30 vale meio. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 10 dividido por 0,5, a velocidade inicial era de 20 metros por segundo. Alternativa C. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, inscreva-se em nosso canal, comente as suas principais dúvidas